O Jornal da Band FM de hoje está recebendo aqui no estúdio ao vivo o empresário Alcides Soucheski Filho, mais conhecido como Zizi. Tem 54 anos, mora em Juína há um bom tempo e nós vamos falar um pouquinho sobre o que o Zizi pensa sobre política, sobre a nossa região. E, portanto, quero cumprimentá-lo agora aqui no estúdio. Ô Zizi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos ouvintes da Band FM. Ô Zizi, satisfação recebê-lo aqui em nosso estúdio. Primeiro eu gostaria que o Zizi falasse para quem nos ouve, para quem nos assiste também pelas nossas redes sociais, quem é o Zizi? Que é muito conhecido, as pessoas sabem quem é o Zizi, mas às vezes não conhecem um pouco da sua história. Qual que é o segmento que você atua aqui no município? Então, eu sou empresário do setor madeireiro, trabalho também com transporte. Estou em Juína já desde 2006, vai fazer 15 anos já que moro aqui. O nosso segmento é do setor madeireiro, da base florestal. A gente veio para cá com esse intuito e até hoje permanecemos. Quantos anos de Juína já, Zizi? Vai para 15 anos já. Agora, em dezembro, faz 15 anos que a gente já se encontra aqui em Juína. Meus familiares, meu pai, meus irmãos já estão há mais de 20 anos aqui. Há mais tempo, vieram primeiro. Ou seja, o setor madeireiro, a gente sabe que ele foi um dos grandes e importantes setores aqui da nossa região, base florestal, ainda é, mas hoje conta com outras receitas também, como a pecuária, a agricultura, enfim. Foi difícil o período que você começou aqui com o setor madeireiro? Eu vim numa época de transição, que nós estava lá da famosa TPF para GF, regularização de planos de manejo. Encontramos aqui um sindicato muito atuante, um sindicato representativo, respeitado, não só na nossa região, mas no estado, até nível de Brasil. E isso contribuiu muito para a legalização do setor. Hoje nós podemos dizer que o nosso setor é um segmento que está organizado, está produtivo e tem contribuído muito para a região e o desenvolvimento do nosso estado. Importante, né, às vezes, você destacar a seriedade do sindicato, dos empresários do setor, porque eu acompanho a mídia aqui na região já há mais ou menos 20 anos e eu lembro que houve um período em que esse setor foi criminalizado, né, os empresários considerados como bandidos, né, e hoje a gente vê um setor sério, com bastante representatividade a nível de estado, inclusive, com empresários que estão ainda insistindo nessa fonte de renda importante aqui para a região. Hoje o setor de base florestal ele tem um papel importante no desenvolvimento da nossa região. Veja bem, Ivan, hoje nós podemos aproveitar a produção das áreas de reserva das fazendas. Então hoje o pecuarista ele pode ir lá na sua região fazer um plano de manejo, tirar de forma legal e manter a sua floresta em pé. Porque é de interesse de todo madeireiro que a floresta se mantenha em pé. Se haver o corte seletivo e a derrubada, nós vamos tirar a madeira da onde? Então é importante esse segmento estar legalizado e regularizado para aproveitar também essa fatia da produção da nossa região. O setor teve que aprender muito, né, com os planos de manejo, em trabalhar aí em comum acordo com os órgãos, enfim. Então, é um setor de grande importância aqui para a região noroeste de Mato Grosso, o setor de base florestal. Vale lembrar também, além do setor madeireiro, o setor moveleiro, né, que também tem uma grande representação aqui na região, né, Zizi? O setor moveleiro hoje, ele está numa crescente muito boa. A gente vê um setor que trabalha junto, ele é agregado ao setor de base, porque a matéria-prima sai da base florestal, mas é um setor que está muito atuante na nossa região também. Ô Zizi, e por falar em questão de geração de renda aqui na nossa cidade, das riquezas, das produções que nós temos, como é que você vê hoje os outros segmentos? Nós temos uma pecuária forte, temos a agricultura também cada vez mais pujante, né, principalmente com a agricultura de precisão chegando. Como é que você vê esse outro cenário? Eu vejo a Juína, e não só a Juína, como toda a região noroeste, como um celeiro, mas não um celeiro agrícola, um celeiro de diversidade. Tu tem uma pecuária muito forte, tu tem uma agricultura chegando muito forte, embora a gente não tenha aquela grandes propriedades para virar latifúndio aqui. Eu penso que a nossa agricultura vai chegar de médio porte, mas não vai tirar a pecuária do ramo. Nós temos um setor de
de minério muito rico na nossa região. Nós temos o setor madeireiro também muito forte. Então nós somos um celeiro, nós temos de tudo. O que está faltando para nós talvez é um pouco de nós mostrar para o resto do estado, para nível de Brasil também, a capacidade que nós temos de produção e desenvolver. Às vezes, por que a gente está abordando um pouco essa questão das nossas riquezas, né? Nós temos turismo que ainda não é explorado, temos várias fontes de riqueza aqui na nossa cidade, inclusive da mineração também, com muita questão a ser explorada. Por que a gente está falando disso? Porque a gente vê uma região, às vezes, até esquecida a nível de estado, até mesmo por não ter representante, né, às vezes. Como é que você vê esse cenário de uma região importante na questão de produção para o estado, ela representa muito a participação no PIB do estado, e não ter representante político, por exemplo? É complicado. Nós temos o Juínaí, que fez 40 anos de emancipação política. É uma cidade que a gente vê que estruturalmente ela desenvolveu pouco. Se tu olhar o perfil de riquezas que nós temos e nós comparar com outra cidade, com Sinop, com Lucas, nós praticamente não desenvolvemos. Talvez, e uma cidade polo, né, Zé? E uma cidade polo. Talvez algumas políticas públicas que aconteceram lá atrás repercutiu agora por algumas faltas de infraestrutura, algumas faltas de representatividade para buscar o desenvolvimento da nossa região. Então, eu acho que agora é um momento diferente, é um momento que está mudando o cenário também político nosso. Nós vemos aí na nossa região noroeste praticamente todos os prefeitos que se elegeram não vieram com histórico político, são pessoas que vieram do meio empresarial, de outros setores, mas não veio do setor político. Então está mudando também o cenário político em nível de região. Você acha que as pessoas estão também entendendo essa questão de dar oportunidade para pessoas de outros segmentos? Você falou uma coisa importante, os 3 prefeitos aqui da região, por exemplo, né, Brasnorte é empresário, Juína é empresário, o Paulinho, Castanheira, o Juninho, que é produtor rural, né, produtor de leite, inclusive. Você vê que as pessoas estão tendo uma visão diferenciada agora das pessoas que se propõem à política, às vezes. Na verdade, o meio empresarial, ele se distanciou da política. E isso fez com que se criou pessoas políticas. Políticas de carreira, inclusive. Políticos de carreira. O cara que entra lá, ele é deputado, depois a filha dele vira deputado, depois o neto dele vira deputado. Praticamente eles têm um mandato familiar, como se chama. E isso não é bom. Nós entendemos que a alternância de poder, com novas ideias, com novas pessoas, isso traz benefício para a população como um todo. Então, o empresário hoje, ele entendeu que muitas coisas que acontecem lá na empresa dele, que acontecem lá na lavoura dele, que acontece no comércio dele, é reflexo de políticas. Que tudo hoje passa por uma boa política. Então, não tem como ele ficar fora hoje. Embora a política ela é complicada, que ela expõe muito, tem muitos empresários que não têm essa vontade de participar da política justamente por essa situação, né? Mas é necessário. Então nós vemos aí, hoje os seis prefeitos da nossa região noroeste foram reconduzidos, não de forma política, mas de forma que para mudar a política na nossa região. Isso que é o nosso entendimento. Pois nós estamos aí há pelo menos um ano das eleições, né, de 2022, as eleições que nós vamos escolher aí o próximo presidente, deputados, enfim, senadores. Como é que você vê para essa próxima eleição? Essa mudança ela deve continuar? A nossa região deve mudar também a sua mentalidade? Porque às vezes a gente passa a eleição aqui sem ter representante na Assembleia Legislativa, por exemplo. É um desafio. Eu digo que a política ela é um desafio não só para Juína, mas para a nossa região, porque muitas vezes a gente tem um entendimento que o Estado ele vem ser presente no município, na região, mas muitas vezes não é atuante. Por quê? Porque não temos um representante lá
para buscar mostrar onde é que está errado, o que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito. Nós temos muitos órgãos nossos ineficientes aqui e muitas vezes o governador paga a conta, o próprio prefeito aqui acaba tendo que... Às vezes não é nem cobrado, né? É cobrado por uma prerrogativa que não é dele, acaba tendo que atuar como um órgão do Estado para atender a população, porque o prefeito acaba tendo que ficando com o ônus todo, porque ele foi eleito para atender a população, independente de ser prerrogativa do Estado ou do município. Então, eu penso que agora é um novo momento na política da nossa região, é uma hora de nós começar a pensar a política de forma diferente, nós olhar de que forma esses deputados estão atuando para a nossa região, de que forma estão chegando hoje aqui, Ivan. Eles estiveram aqui esses 4 anos nos ajudando, o que eles fizeram durante os 4 anos. Então nós também temos esse entendimento que agora o deputado que hoje é deputado, ele não tem que vir aqui cobrar nada, ele tem que vir aqui prestar conta do que ele fez em 4 anos. E isso aí a gente vê que não acontece. A política ela é muito... complicado para quem está nela e conhece, entende um pouco, está vendo que tu vê deputado vir negociar a emenda parlamentar, vir fazer negociata a troco de apoio, e não seria esse o papel do deputado hoje. Ele deveria vir aqui hoje, chegar aqui na rádio e vai dizer, olha, eu fiz isso durante 4 anos e eu vim pedir um apoio de vocês para me reeleger e me manter lá. É verdade, e a gente não vê isso. De contas, né? Na verdade, um deputado hoje ele tem que vir fazer o que aqui em Juína? Prestar conta do que ele fez em 4 anos como deputado. Às vezes o cara passa 4 anos sem nem vir à região, aí vem no ano da eleição e ainda consegue votos. É isso que talvez está na hora da população amadurecer, está na hora de nós amadurecer politicamente aqui também em nível de Estado. Já que uma eleição em nível de Estado é diferente de uma eleição de nível municipal. O nível municipal ele é mais caseira, como se diz, é mais todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, é aquela briguinha caseira, como se diz. E de Estado não, ela é muito ampla. Nós sabemos hoje, temos pleno entendimento disso, que Juína ela não tem voto suficiente para eleger um deputado. Então ninguém vai sair eleito aqui de Juína, seja quem for o candidato. Mas ele pode sair sim com uma base muito forte e buscar lá fora o complemento. A nossa região é muito grande, nós devemos ter aí em torno de 90 mil eleitores, acredito que um pouco mais, um pouco menos. Então nós temos condições de eleger 1 até 2 deputados com folga. Agora depende de nós conscientizar a nossa população da importância de ter alguém lá buscando e nos representando aqui dentro da região. Olha, eu estou batendo um papo aqui com o meu amigo Zizi, é empresário do setor madeireiro, está aqui batendo um papo com a gente, falando um pouquinho do que ele pensa sobre a questão política, sobre a nossa região. Ô Zizi, uma coisa que eu percebo que existe muito nesse meio político é o ego, principalmente de algumas pessoas que às vezes nem têm condição, às vezes até sabem que não tem condição de ser um candidato, de representar uma região tão grande e importante quanto a nossa, mas mesmo assim ele se propõe a lançar o seu nome e prejudica aquele que teria chance de chegar. A gente já viu esse cenário aqui. A eleição passada, nós tivemos o Hermes Bergamin com mais de 17 mil votos, não conseguiu se eleger, tivemos um candidato em Colnísia com 3 mil votos. Ou seja, se a região tivesse entendido que uma pessoa teria chance de chegar a representar a região toda ganharia, né, Ziz? E acabou a região toda perdendo sem nenhum representante. Essa questão do ego é complicado de lidar também. A questão do ego é complicado porque tem pessoas que estão na política hoje há muito tempo e elas entendem hoje que elas precisam ter o domínio político, elas querem ter o comando político, mas não entendem que às vezes é necessária a união para que nós consigamos um representante. Então, eu vejo que precisamos ter, sim, um pouco de entendimento com essas pessoas para que elas entendam que o momento político mudou. A partir da eleição do presidente Bolsonaro, se criou uma nova forma de fazer política. Aquela politicagem daqui toma lá, aquela politicagem de pisar no pescoço, de ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero. A gente vê muitas pessoas fazendo política, mas nunca foram candidatos, nunca colocaram o nome para saber que tamanho eles estão. Então seria também interessante que viessem para a política essas pessoas que têm vontade de fazer política. Sim. É saudável. E essas pessoas que já ocuparam um cargo público,
tanto em Juína como na região, também trazer a contribuição para o entendimento. Nós sabemos que, culturalmente, a nossa cidade ela tem a famosa divisão da esquerda contra a direita. Existe aquele ditado que diz que a direita diz que não sabe ganhar, só sabe perder. Diz que quando ganha ela racha e quando perde ela se une. Então a gente tem que também quebrando essas barreiras, quebrando esses tabus, trazendo todo mundo para um entendimento, para uma conversa e no momento oportuno, quem apresentar as melhores condições, que tiver uma representatividade maior, não só em Juína, mas também em região, que se apresente e vamos trabalhar para ter, sim, um deputado na nossa região. Qual é a sua avaliação do presidente Jair Bolsonaro, Zé? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele é um divisor de águas. Eu sempre falo que ele foi um mal necessário. Ele veio numa hora crítica que o nosso país estava quase que entrando, virando uma Venezuela, virando uma Cuba, e ele veio num momento para colocar a casa em ordem. Eu acredito que o momento é dele, ele reestruturou a nossa economia com toda essa pandemia que nós tivemos aí. Você veja o quanto foi difícil passar por essa pandemia, ainda temos, não passou totalmente, mas ele conseguiu contornar com mãos de ferro. E é um cara honesto, é um cara correto. Eu acho que o Brasil está em boas mãos. Deve ser reconduzido ao cargo, na sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que é necessário essa recondução para que ele termine de implantar um processo político-administrativo diferente, para que as pessoas para que nós não tenha só político, nós precisamos ter o político gestor, porque tu entra numa gestão através da política, mas tu se mantém na política através da gestão. Então, se tu saber só fazer política, você não vai ser um bom gestor. E se tu saber só fazer gestão, tu não vai ser um bom político. Então, esse equilíbrio precisa ter. Certo. A gente falava agora há pouco do tal do toma lá da cá, que a gente ouviu muito a nível nacional também, e você até chegou a comentar aí de políticos que destinam uma quantidade de recursos para o município, uma pequena quantidade, a gente vê muita dificuldade em questão de recursos, né, de deputados, por exemplo, para a região, e eles vêm aqui com o objetivo de ter uma questão positiva em votos daqueles. Isso também, na sua opinião, não é uma coisa legal? Eu sempre penso que o político, quando ele vence o mandato dele, tanto seja o prefeito, ou o deputado, ou o governador, no final do mandato ele tem que vir prestar conta para a população. Nós tivemos políticos aqui em Juína, deputados aqui em Juína, tivemos representatividade aqui em Juína, entendeu? Então, eu acho que quando chega o final do mandato, é muito importante, além do político vir na sua base, que é natural ele voltar para a sua base para tentar se reconduzir ao mandato, vir prestar conta. E nós não vemos isso acontecendo. Nós vemos, eu falo para ti assim, quase que 100% dos deputados vinham aqui querer fazer negociata com emenda parlamentar. Isso aí é uma compra de voto legalizada. Não podia acontecer isso. E muitas emendas parlamentares é só prometida, é só promessa. E muitas que vêm ainda vêm direcionadas. Então, eu não tenho problema nenhum de falar. É vergonhoso nós ver algumas atitudes de alguns parlamentares querendo pressionar a gestão, querendo direcionar dinheiro público para negociar voto. Então, eu deixo aqui o meu repúdio para essa forma de fazer política. Você acha que esses deputados deveriam atuar principalmente mais nas suas bases, nas suas regiões onde eles foram eleitos? E daí entra a questão da nossa região noroeste, por exemplo, não tem um deputado. Na verdade, o que acontece? Se tu olhar para um deputado que está lá em Cuiabá, que foi eleito por Cuiabá, e ele olha aqui para a região noroeste, 90 mil eleitores, não tem um representante, todo mundo puxando para um lado, diz, vou lá buscar minha casquinha. Ele vem aqui, leva seus 400, 500, 1.000, 2.000 votos e vai embora. Por isso os paraquedistas crescem nas regiões onde não tem representantes. Por isso que acontece, é o complemento. E muitas vezes ele vem aqui aliciar pessoas de bem para fazer escada, para fazer complemento para se eleger. Então, hoje é complicado. A gente vê uma região, nós estamos aqui sem pai, sem mãe política em nível de Estado. Nós não temos um cara hoje para chegar junto ao governo do Estado e dizer, olha, governador, nós temos uma 183 aqui, que há 40 anos não faz 1 quilômetro.
Olha, governador, nós temos um ML aqui que precisa de médico legista. Quando um familiar falece, por exemplo, de trânsito, querem colocar na geladeira 2, 3 dias. Aí quem paga a conta é o prefeito. Nós temos um INDEA que quando chega na época da vacina é um caos, porque não tem funcionário. Precisamos contratar funcionário temporário para aliviar os pecuaristas, os pequenos produtores que vêm cadastrar sua vacina e não tem funcionário. Aí acabam fazendo o quê? Ficando bravo com os funcionários. Quem paga a conta é os funcionários, mas na verdade é o Estado que devia ter um representante para resolver essas demandas. São demandas fáceis de resolver. O governo tem dinheiro, o governo está preparado hoje para trazer estrutura para todos os municípios do Estado. Mas se nós não ir lá buscar, vai cair para onde? Vai para as bases de todos os deputados. Nós temos um deputado aí estadual que chegou a dar 6 milhões de reais para asfaltar um bairro inteiro de graça. Juína, quando asfalta, cobra. Por quê? Porque nós não temos um cara para trazer aqui as emendas para fazer. Então, é complicado nós falar em política de Estado se nós não temos um representante no Estado. Tá certo. Ô Ziz, quero agradecer a sua participação, deixar o espaço aí para suas considerações, deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, para quem nos assiste também nas redes sociais, a região noroeste inteira te ouvindo nesse momento. Fica à vontade para falar com essa população, deixar sua mensagem. O Ziz, que é empresário e que hoje nos fez uma visita aqui no estúdio para bater um papo com a gente e com o nosso ouvinte. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes da Band FM, com toda a nossa região e dizer que nós estamos preocupados com o desenvolvimento para trazer a infraestrutura necessária para que a nossa região cresça, para que nós vejamos os nossos empresários investindo aqui em Juína, não levando o investimento para fora, entendendo que lá é mais valorizado. Então essa é a nossa mensagem que nós queremos deixar aqui para todos os ouvintes da Band FM. Obrigado, Zé.